Bom dia a todos. Alguém aqui presente que já morou nos Estados Unidos por mais de um ano? Tem alguém que já visitou por mais de 3 vezes? Legal. Hoje eu vou falar sobre o que mudou quando passei a viver nos Estados Unidos. E como o tema do evento é ser, eu vou compartilhar um pouquinho do aprendizado sobre essa diferença, revelando para vocês os bastidores do meu coração e da minha mente dessa fase, dessa virada que eu vivi, e ao mesmo tempo revelando o que mudou sobre minhas crenças, principalmente de fé. Uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Marconi Cruz. O evento está lindo, Fernando, parabéns, você é um fenômeno. Eu sou daqui, eu nasci em Contagem, cresci em Belo Horizonte. Eu costumo dizer nas minhas apresentações que eu sou um empresário emergente. Hoje eu sou empresário, estou à frente de alguns negócios próprios, também sou investidor, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas eu tive uma infância muito humilde, muito simples. Minha mãe viúva, com 5 filhos, né? A gente teve que trabalhar desde os 12 anos de idade. Então cada conquista, cada aprendizado foi realmente muito significativo para mim. E essa fase, esse aprendizado que eu vivi, e essa virada para os Estados Unidos, vem em uma fase onde eu imaginava que já estava vivendo um período de maturidade. E aí eu descobri que eu tinha que aprender tantas coisas ainda. Quando eu era criança, eu ouvi uma banda chamada Catedral. Alguém conhece Catedral? E Catedral cantava: só depois de deixarmos a cidade é que veremos a que altura estão as torres acima das casas. Alguém conhece? Tem pouco tempo que eu descobri que é uma citação de Nietzsche, mas eu quis dar um crédito ao Catedral porque eu via como criança, ainda não entendia, e há pouco tempo eu falei: meu Deus, como isso é verdade. Nós precisamos deixar a cidade, e de fora, quando eu olho, eu vejo as torres. É um pouquinho sobre isso que eu vou falar, sobre esse aprendizado, também sobre o Brasil, quando eu passei a viver nos Estados Unidos. Para quem já visitou os Estados Unidos ou conhece alguém lá, talvez você possa perceber, como eu percebi, são 7 anos morando lá, algumas diferenças que são pequenas, mas revelam valores e crenças muito diferentes entre americanos e brasileiros. Eu estou falando do americano médio, do interior, não estou falando dos jovens da capital, que se parecem em todo lugar do mundo, tá? Algumas dessas diferenças, para mim, e eu acho engraçado, por exemplo, quando termina um evento, eu logo enxergo quem é um latino, um brasileiro, quem é um americano, dependendo de onde a pessoa para. Nós temos o hábito de parar no meio da porta, na passagem. Eu estou saindo, nós paramos, fulano, e começamos a conversar no meio da passagem. Eu comecei a reparar como eles nunca fazem isso. Se eles querem conversar, eles vêm para cá. Engraçado como isso me incomoda agora. Um amigo chama de terceira cultura, né? A nossa cultura já não é mais tão brasileira e nem tão americana, a gente fica no meio. Além disso, a distância no trânsito é algo impressionante. No Brasil, dirigindo, se você quer sair de uma pista e ir para outra pista, você tem 2 situações. Ou você acelera muito, ou você reduz para entrar, ok? Quando você reduz, você corre algum risco, e quando você acelera, um outro risco, geralmente da pessoa dizer: aqui não é verdade? A pessoa acelera mais e aquilo se torna um outro risco. O americano, ele é completamente diferente. Se ele está a 70 milhas, ele vai continuar a 70 milhas. Se você quer acelerar, faça 80, que você vai ultrapassar. Quer diminuir? Passa para 60 e espera. Ele não vai alterar a velocidade dele por causa da sua. É engraçado como isso vem de uma cultura da liberdade, do espaço próprio, e isso se reflete
em pequenas ações como essas. Depois que você aprende, fica uma delícia. Você só se preocupa com a sua velocidade. Outro ponto interessante, bom, não vou falar de todos por causa do tempo, mas sinalizações nos Estados Unidos é incrível. Você chega no aeroporto, você chega numa loja, tem uma faixa escrito: se você já comprou é aqui, se você vai comprar é ali, se você comprou e quer devolver é lá. Você não precisa conversar com ninguém. No Brasil não tem placa, mas o brasileiro é maravilhoso. Você vai conversar com alguém, essa pessoa vai te pegar pela mão e vai te levar, vai mostrar e vocês vão virar amigos. Na Espanha não tem placa e ninguém vai conversar com você. Então essas diferenças começam a ficar mais interessantes. Uma outra coisa muito interessante, e é uma das que me fez me apaixonar pelos Estados Unidos, agora que eu vi que o retorno aqui, obrigado, estou dando voltas aqui, são as relações que começam, as relações comerciais, que começam deduzindo a verdade. Gente, isso é lindo demais. Quando você vai aplicar para algum documento, alguma coisa séria, eles vão te fazer algumas perguntas, entre elas: você tem a intenção de explodir alguém? Você já matou alguém? Você está sendo procurado pela polícia? E eu fico me perguntando se alguém responde: eu estou com esse problema aí, mas já estou resolvendo. Para qualquer tipo de aplicação, eles vão te dar o crédito de dizer a verdade, para qualquer coisa. E isso ficou claro para mim numa sexta-feira, nos meus primeiros meses, quando eu fui ao supermercado, no meu bairro, fiz a minha compra sexta-feira, o supermercado já estava fechando. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, cadê o suco de limão e a manteiga? Olhei no recibo, eu paguei, mas não levei. Falei, bom, tá fechado, amanhã eu volto. No sábado pela manhã eu cheguei no supermercado, pessoas diferentes, eu falo, como eu explico que eu já paguei e não levei? Procurei a pessoa no atendimento e falei, oi, tudo bem? Ontem eu fiz a minha compra aqui e eu paguei, eu estou com o recibo aqui e não levei o produto, que é o suco de limão e a manteiga. Se você puxar na câmera, você vai ver. E ela falou assim, você já pagou já? Então pode pegar lá. Tá bom, fui, peguei o mesmo suco de limão, a mesma manteiga e voltei. Falei, tá aqui. Ela olhou para mim e falou, para quem que eu mostro? Ela falou, você já pagou? Já. Então pode ir, vai. Obrigado. Saí com a manteiga e com o suco e falei, ela acreditou em mim. Para quem fala a verdade, gente, isso é delicioso. É delicioso. E eles têm fraudes, muita fraude. Eles têm ladrões também. Mesmo assim, a cultura permanece privilegiando quem fala a verdade. Eu poderia dar muitos exemplos como esse. Outra coisa é o Pix. É muito comum um amigo chegar e falar, cara, o sistema bancário americano é muito precário, né? E de fato, a experiência do usuário no Brasil é incrível. A gente paga tudo muito rápido. E às vezes alguém quer fazer uma transferência e eu falo, faz um wire transfer, que seria um TED pra gente aqui. Ele falou, não tem Pix? Não tem. Mas como? O país da tecnologia não tem Pix. Meus amigos, eles nunca vão aceitar o Pix. O Pix fala para o Banco Central o tempo todo o que você está transferindo e para quem e o valor. O americano tem uma desconfiança do governo enorme, ele não trata o governo como amigo. Ele tem cash, ele tem dinheiro guardado em casa, ele faz cheque. E se você, governo, quer me investigar, abra um processo formal devidamente, vai lá no banco, mostra e quebra o meu sigilo bancário. Mas Pix, eles acham piada. É rápido, mas eu não quero. E isso tudo está muito ligado à construção do país, aquele sentimento de liberdade. São pequenas coisas que depois de um tempo você começa a perceber. E uma outra, já estou entrando em empreendedorismo, é que tempo é dinheiro. Eu vou contar um caso sobre isso e começa a minha apresentação. Eu estava em casa com meu amigo Frank, falando para ele que eu precisava de um pressure washer, um lavador a pressão. Alguém tinha que lavar meu passeio porque eu recebi uma notificação do meu condomínio. Estava dando lodo, estava ficando preto, isso era um sábado. E eu tinha até quinta-feira para lavar o meu passeio. Contei para o Frank, ele falou, eu tenho um amigo.
brasileiro, inclusive, que trabalha com isso. Vou chamar ele aqui agora. Fulano, eu tô com o Marconi aqui, amigo meu, cara, ele precisa lavar aqui o passeio dele, tem como você vir? Ele falou, claro, eu passei na semana que vem para medir. Eu falei, não, eu vou fazer um filme e faço as medidas e te mando, você já me manda o orçamento, porque eu tô com pressa. Ele falou, não, beleza, depois você me passa. Assim eu fiz, filmei todo o passeio, mostrei para ele, peguei as medidas, falei, amigo, é isso aí. E ele falou, esse brasileiro, tá bom, eu te mando o orçamento. Isso foi no domingo. Segunda-feira, nada. Eu comecei a ficar preocupado, porque o meu prazo era até quinta. Terça-feira, nada. Na terça-feira, eu entrei no grupo do Facebook da minha comunidade, da vizinhança, encontrei alguém recomendando uma outra pessoa, peguei o telefone e liguei. Não atendeu, mandei uma mensagem. Oi, meu nome é Marconi, esse era americano. Meu nome é Marconi, eu moro no endereço tal, da comunidade tal, eu preciso lavar meu passeio. Ele me respondeu prontamente. Oi, Marconi, estou vendo seu endereço aqui, sua casa de esquina, né? Eu falei, estou sempre no bairro, inclusive amanhã eu vou estar aí. Às 4 horas eu posso fazer esse serviço para você, pode ser? Eu falei, pode, tá perfeito, o valor é tal. Eu falei, tá fechado. Eu te peço, Marconi, que tire o carro da calçada, 4 horas eu vou chegar lá e vou fazer o serviço. Eu estava no escritório, eu não estava em casa. 4 horas eu percebi a movimentação pela câmera. Gente, ele chegou às 4. Ele não bateu na porta. Minha esposa estava lá esperando alguém bater e falar, oi, eu sou fulano de tal, eu vim fazer o trabalho, está aqui o meu cartão de visitas. Não rolou. Ele chegou e começou a lavar. E começou a lavar. E começou a lavar. Começou a lavar. 1 hora depois me mandou a mensagem. Marconi, está pronto. Está aqui as fotos, mandou várias fotos em alta resolução. Se tiver qualquer coisa que você não goste, por favor me ligue que eu volto imediatamente. Está aqui a invoice. Na invoice já tem um link para pagamento. No dia seguinte, já tinha vencido meu prazo, o brasileiro me ligou. Eu estou com um orçamento. E me mandou um orçamento mais caro que o do americano. Por que eu gosto dessa história? Porque os dois tinham um perfil muito parecido. Os dois eram profissionais que trabalhavam sozinhos, um trabalho de campo. Eles eram o técnico, o vendedor, o administrador. Mas, cara, não dá para contratar. E depois, quando me pediram indicação, é um americano, não tem erro. Ele não perde tempo. Às 5 horas ele já acabou e já foi para o outro. E o nosso colega brasileiro não tinha ainda enviado a proposta. Isso não é o que acontece 100% dos casos, nem com o brasileiro, nem com o americano, mas é a maioria. A forma como eles tratam o tempo e os negócios é absurdamente diferente. Absurdamente. Mas eles não têm coisas maravilhosas como nós temos. E, de fato, na minha opinião, o brasileiro é o povo mais legal da Terra. A gente conversa, 5 minutos, conta a vida. Quanto tempo você está aqui? Qual que é o seu visto? E vamos para casa fazer um churrasco. A gente já conhece esse roteiro. Conheceu o brasileiro, ouviu falar português, fala, é brasileiro? Está aqui há quanto tempo? 7 anos. Qual que é o seu visto? É longa a história, eu vou te contar. E aí a gente começa a conversar, fazemos amigos, e eles ficam... Os americanos são maravilhosos, são cordiais, são gentis, mas eles não conseguem entender a velocidade com que a gente faz amizade. É algo realmente impressionante. Eu vou pular da batata frita e hambúrguer, que é um outro ponto negativo para eles, que é só isso que eles têm para comer em todo lugar, realmente, a nossa comida é muito melhor. E foi antes disso, antes de chegar nos Estados Unidos e entender algumas coisas como essas, foi com esse pensamento. E eu disse essa frase. Alguém já disse essa frase alguma vez? É comum, não é? Eu fui com essa arrogância aqui. Se eu consigo empreender no Brasil, eu sou capaz de empreender em qualquer país. E é fácil para quem é empreendedor aqui entender por que eu disse isso. E eu ouço muitas pessoas falando, porque a vida do empreendedor no Brasil, ela é dura. Ela é dura. O empreendedor no Brasil ele tem que ficar bom no que faz, ele tem que enfrentar uma burocracia enorme, se habituar a mudanças com muita frequência. Então a gente cria essa casca que diz a nós mesmos, eu sou capaz. E é assim que a gente vai para os Estados Unidos, com esse pensamento, que é muito legal, é uma motivação. E eu quero contar para vocês agora como eu estava em 2016, quando eu idealizei ir para os Estados Unidos. Lembram que eu contei que eu sou emergente?
fui crescendo. Em 2016, amigos, eu estava muito feliz profissionalmente. A minha ideia deu certo, meu negócio deu certo. Eu já vendi equipamento de videoconferência para as principais multinacionais do Brasil, governo, e o sonho de criança se realizou. Eu tinha filiais no melhor ponto de São Paulo, no 30º andar, em Recife, em Brasília, em Curitiba. O Nilson que está comigo lembra, viveu tudo isso comigo. E saiu um artigo da revista, agora eu estava dando palestra. Um dia, eu sentado naquela sala em São Paulo, eu sentei sozinho, que era raro, coloquei o pé sobre a mesa e eu disse: venci. Ali eu não era mais o empreendedor amador, tá? Eu era já experiente, eu já tinha quebrado algumas vezes, já tive alguns negócios que não tinham dado certo. A minha criação cristã é muito sólida. A apresentação que a gente viu aqui fala muito sobre a minha infância. Eu fui instruído no caminho do Senhor. A minha mãe criou 5 filhos sozinha, todos bem-sucedidos, todos os casamentos sólidos. Todo mundo é uma bênção, então muito mérito para minha mãe. Funcionou lá em casa, e é ela quem eu foco, lembrando o que minha mãe faria, porque a criação dela funcionou de forma maravilhosa. E naquele momento que eu falei venci, eu não era tão arrogante não, era com muita gratidão no coração. Nos negócios, nós tínhamos toda segunda-feira oração, e eu dizia: Senhor, é para Ti. Deus, manda a pessoa certa, Senhor, abre as portas, Senhor, me livre do prejuízo. E cara, estava lindo, porque vivendo isso tudo, com esse pensamento que Deus está comigo, e se Deus me colocou aqui, Ele tem um plano. Gente, que coisa linda, prosperar, ver dar certo e ainda entender que esse é o propósito de Deus para a sua vida. Vamos para o mundo. Fora outras coisas que eu comecei a empreender de várias formas, mas, resumindo, que essa história é longa, em 2018, 2 anos depois, quando eu de fato fui para os Estados Unidos, essa era a minha situação. Vou dar um tempo para vocês lerem, chorarem comigo um pouquinho. Tem muita coisa para contar entre o que aconteceu em 2016 e 2018, mas a palavra que mais define: eu estava quebrado. Financeiramente, foi uma crise da Dilma, junto com clientes que seguraram vários pagamentos, junto com o fato que eu vivia alavancado, fazia negócio com dinheiro de terceiro, pagando muitos juros, junto com o fato que eu não cuidava do dinheiro, eu preocupava muito com o negócio, com a marca, com a expansão. Dinheiro não era uma preocupação, tipo, pega no banco, está acontecendo, vamos pagar. Cansado, eu estava exausto. Eu já tinha aqui uns 8 anos de negócio, à frente, comercialmente, tecnicamente. O fornecedor conhecia o Marconi, o cliente gostava de falar com o Marconi, o funcionário queria reclamar com o Marconi. Eu estava tão exausto, que eu comecei a fazer alguns questionamentos. Algumas coisas que eu dizia era que o Brasil não tem jeito, e eu perdi, queridos, a alegria de empreender. Eu nunca mais empreendo no Brasil. O Brasil te dá, mas ele te rouba tudo que você faz. O Brasil é o país do agora vai, mas não vai. Eu estava azedo, estava amargo, nem eu me aguentava. A minha esposa, coitada, ficou firme, graças a Deus, ao meu lado. Nessa época eu perdi tudo. O carro estava bloqueado na justiça, as contas estavam bloqueadas na justiça. E quando eu percebi que eu era fiador, meu Deus, eu perdi o ânimo, a alegria, a coragem, a confiança que era meu trunfo. Eu sempre fui aquele que falou: cara, se você quer, vai e faz. O potencial está dentro de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora eu comecei a atravessar a batalha com Deus. Falei: cadê o Senhor? Depois de um tempo, eu vou acelerar, minha conversa com Deus era: só me erra. O Senhor não precisa me abençoar, só deixa eu colher o fruto do meu trabalho. Uma coisa, mãe, eu falava com minha mãe, é dar uma coisa errada e duas, tudo errado. Ai, você vai me dizer: claro, Marconi, você está em pecado. Lógico, e ele sabe disso, eu conto com a misericórdia dele. E cadê a misericórdia dele? Queridos, que vergonha ter que contar que deu errado.
1 hora para esse capítulo, mas eu vou pular. Mudei para os Estados Unidos, sociedade abalada, sem motivação, as coisas não aconteciam, eu não podia começar a empreender lá porque eu tinha que encerrar minha sociedade, as atividades aqui, mas eu comecei nos Estados Unidos a adquirir novos hábitos. Aquela vida workaholic realmente me tomou muito e eu comecei a andar em volta do lago, eu comecei a andar de bicicleta, eu comecei a passar tempo com minha família pequena. Esse período de pegar sua família e ir para um lugar onde você não tem muitos conhecidos é maravilhoso, foi maravilhoso para mim. Éramos nós contra o mundo. E um dia eu estava tão aflito por causa da minha situação financeira, das várias ideias que eu tinha, da capacidade que eu achava que eu tinha, contrapondo com o meu fracasso, com as coisas que não andavam. Eu estava tão aflito, brigando tanto com Deus, que eu fui para esse lago, lindo, 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 mas a câmera não foi capaz de captar como aquela tarde estava bonita. Eu tirei essa foto, eu quero fazer um quadro com ela. Foi nesse pia que eu falei, eu vou para o lago, eu não saio de lá até Deus falar comigo. Eu já fui mais pentecostal do que eu sou hoje. Eu acho que Deus fala pela palavra, já está tudo aí. O Espírito Santo fala aos nossos corações, eu não fico esperando um profeta vir falar comigo, está na palavra. Eu mudei nesse sentido. Mas aquele dia eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu fui para o lago, umas 4 da tarde, falei, Deus, eu não saio daqui até o Senhor falar comigo. Eu travei uma briga dura. Eu falei, se fosse meu filho, eu não faria o que o Senhor está fazendo, eu pegaria no colo. Como é que o Senhor quer que eu fale do Senhor para as pessoas se o Senhor não me abençoa? Cadê? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É que para mim o mais era dinheiro, preciso reconhecer. Eu sempre peguei a palavra bíblica, o versículo bíblico e consegui enxergar dinheiro nisso. Embora eu não declarasse a teologia da prosperidade, de tanto eu consumir isso aos poucos, o que deveria ser vitamina para o meu coração se transformou em droga. Porque era isso que eu consumia. Se Deus está contigo, já deu certo. E aquilo inflou dentro de mim. E quando eu me vi nessa frustração, eram 6 da tarde, os pernilongos chegaram, estava impossível ficar ali. Deus não falou. Eu fui para casa destruído. Eu falei com ele, eu queria não acreditar. Se eu não acreditasse em você, era mais fácil. Mas eu vou para casa sabendo que o Senhor não quer falar comigo. Aquele dia Deus mudou minha sorte. Depois eu entendi o que ele quis dizer. Ele queria dizer, eu sou Deus. Se eu quiser eu abro a porta. Se eu quiser eu não abro. E eu tive que viver várias coisas, entre elas desejar não mais ser um empreendedor. Eu queria tirar esse fardo das minhas costas, de ter que ter um discurso sempre para alguém, de ter que convencer alguém. Eu passei a desejar um emprego simples. Eu falava, amor, tudo que eu queria era trabalhar de 8 às 18, chegar em casa, jantar e assistir TV, ao invés de passar madrugadas fazendo conta, quem que eu pago, o que eu faço, e tem ideia, tem que inspirar. Eu experimentei algumas coisas aqui nesse período. É o que Deus permitiu. Ele estava cuidando de mim, é que eu era dramático mesmo. Não tive problemas com saúde, a família estava lá, fiz amigos maravilhosos, passei a viver num lugar maravilhoso. Eu só vi o meu drama, porque como uma criança chorona, eu queria, era o sucesso, eu queria, era ser um empresário bem sucedido, eu quero o dinheiro, e ele me entregava tudo, nunca me faltou nada, e como uma criança mimada, eu entrei em conflito à toa enquanto ele cuidava de mim. Nos Estados Unidos eu não tinha crédito, aprendi a viver sem cheque especial, sem pegar empréstimo, comprei o carro à vista, tinha tempo com a família pequena, fazia exercícios físicos, não como o Fernando, mas fazia. Uma vida simplificada, tempo para refletir, trabalhar com o que eu gosto, silêncio. Eu não consegui isso no Brasil. Parar e falar, deixa eu pensar. Alguém falava assim, Marconi, decide aí, A ou B, A ou B. E eu falava, agora eu falo, espera, não sei a resposta, eu vou pensar. E eu fiz uma autoanálise, eu estava alavancado, não foi má sorte. Eu pensava como gerente, não como empresário. Eu assumi riscos demais. Eu não diversifiquei. Eu não tinha rigor com o meu tempo. As demandas vinham e eu aceitava todas as demandas. Eu não era
o guardião, não era zeloso pelo meu tempo como eu sou hoje. Eu joguei o jogo errado. O Brasil é o melhor país do mundo para ganhar juros. Eu jogava o jogo de pagar juros. Eu jogava o jogo errado. E aí, alguns aprendizados sobre o que é diferente nos Estados Unidos sobre empreender é que lá tem pouca burocracia, você abre uma empresa muito rápido, sistemas e métodos para tudo, ninguém inventa roda, todo mundo faz o que já funciona. Os volumes são muito grandes, não adianta você abrir um negócio sem ter volume, porque as margens são pequenas, porque a competição é feroz. E foi aí que eu olhei para o Brasil e falei, cara, no Brasil fecha um contrato com uma margem muito maior. Os Estados Unidos é muito bom, mas peraí, é um jogo diferente. Aqui eu tenho que ter volume. E se eu não tenho volume, meu concorrente me engole, é o país das franquias. Então a distância para você prosperar dos Estados Unidos, enquanto no Brasil você abre um negócio, deu certo, teve margem, ganhou dinheiro, eu comecei a ver as torres da minha cidade no Brasil e falei, peraí, tem um negócio bom no Brasil. No Brasil, se eu ganho juros, é maravilhoso. A concorrência nos Estados Unidos é muito mais pesada, a qualidade de serviço é muito maior. No Brasil, se eu for bom, eu venço. Nos Estados Unidos, se eu for ótimo, é um desafio. Eu passei a entender isso. Nos Estados Unidos, se você errar, o processo judicial chegou e fechou sua empresa. Nos Estados Unidos, se o cliente não gostou, devolveu, já era, se vira. No Brasil, você calma, vamos conversar, não é bem assim. A avaliação dos clientes nos Estados Unidos, se ela é cruel, já avaliou, acabou sua reputação. Passei a olhar para os meus negócios no Brasil diferente. Prosperei nos mesmos negócios no Brasil. Abri outros negócios no Brasil, porque eu mudei minha mentalidade, eu aprendi algumas lições com os Estados Unidos, não cometi os mesmos erros, entendi o jogo do Brasil e dos Estados Unidos, são jogos extremamente diferentes. Sucesso aqui não é sucesso lá e vice-versa. Deus é bom o tempo todo. Ele tinha sido bom o tempo todo para mim. A missão que ele tinha para mim na Terra não era ser um empresário bem-sucedido, é ser uma bênção para quem está ao meu lado. Se eu sou funcionário, se eu sou empreendedor, é a mesma responsabilidade. O reino de Deus tem que chegar onde eu chego. Eu precisei perder o prazer de empreender para querer outra coisa, para entender isso. Não abro mão do meu tempo com minha família, não abro mão do meu tempo sozinho. Eu diversifico. Hoje, para finalizar, aquela empresa Videobrax, que quase quebrou, é uma referência nacional em videoconferência. A gente atende clientes do Brasil inteiro. A GoPress é um negócio que nós competimos com os maiores fabricantes mundiais. Hoje tem a matriz nos Estados Unidos, estamos expandindo para a América Latina. Estou inaugurando agora um coworking no Barreiro, com um auditório, um coworking bem legal. A Vista Participações e Empreendimentos investe em negócios no Brasil, recupera negócios, ajuda a crescer. Nos Estados Unidos, além da GoPress, eu tenho a Excel Enterprise, que investe em negócios diversificados também. E eu queria compartilhar esse texto com vocês, que resume o que eu passei. Quem diz isso é o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,8. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Então não era só eu, é normal passar por provações. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a provação, glória e honra. Que dia? No dia em que Jesus Cristo for revelado. Eu tinha muita esperança nessa terra. Parecia que a bênção de Deus para mim é agora. Enquanto Pedro fala que a nossa esperança é na volta do Senhor, esse deve ser o meu tesouro. E ele termina dizendo: vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande, tão gloriosa, que as palavras não podem descrever.
E é sobre essa alegria que eu estou falando. Essa alegria que as palavras não podem descrever, que eu esqueci. Porque eu achava que o meu destino era ser empresário bem-sucedido. E aí eu entendi que não importa o lugar que eu estou, essa alegria eu não perco, essa alegria é eterna e essa é a minha esperança. Muito obrigado.